descrita no capítulo 7 do livro de Atos. Uma forte onda de perseguição chegou a Jerusalém. Como consequência, homens e mulheres tiveram que sair de suas casas, deixar para trás a cidade e fugir em direção a outras nações em busca de paz e segurança para suas famílias. Escrevendo a homens e mulheres que tiveram as suas vidas marcadas pelo sofrimento e que viviam em um estado de grande dificuldade, o mensageiro de Cristo escreve com o verso 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diferentemente daquilo que pregam os falsos pregadores da prosperidade dos nossos dias, Tiago não anuncia nenhum tipo de incompatibilidade entre a fé cristã e as provações da vida. Os cristãos não são orientados a rejeitarem ou rechaçarem qualquer tipo de dificuldade em suas vidas. Ao contrário, eles são convidados por Tiago a abraçarem as provações com alegria. A questão é: que tipo de alegria é essa? Não é a alegria que muitos entendem como um sentimento apenas. A alegria a qual aqueles cristãos são convocados se assemelha muito mais com a forma pela qual eles deveriam entender os fatos, a vida, o mundo à sua volta, as provações que estavam vivenciando. Não apenas as que tiram o equilíbrio, mas inclusive aquelas que tiram até mesmo o chão dos seus pés. Não as que lançam sombra sobre os corações, mas também aquelas que lançam os nossos próprios corações no mais escuro breu. Sejam as provações grandes ou pequenas, eles deveriam estar alegres no Senhor. O que o Senhor faz através das provações que vivemos? Versos 3 e 4. Pois sabemos que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Através das provações, o Senhor trabalha em nossa própria fé. Ele nos faz ter uma fé perseverante, que por sua vez nos traz integridade e maturidade cristã. Em poucas palavras, ou resumindo aquilo que o verso diz, aquilo que o Senhor está fazendo, meu irmão, através das minhas e das suas provações, sejam elas pequenas ou grandes, é nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. É nos desenvolver a imagem de seu bendito e maravilhoso Filho. Por sinal, é esse o seu grande objetivo em nossas vidas. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Mas até lá, aquilo que o Senhor fará em nossas vidas é nos transformar pouco a pouco mais parecidos com Cristo. O problema é que por vezes não é essa a grande meta das nossas vidas. As provações podem ser motivos de alegria para as nossas vidas, quando a grande meta da nossa vida é esta: ser parecido com Jesus. O que o Senhor está fazendo através das provações? Versos 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O desejo de Deus para com as provações pequenas ou grandes que possamos viver é nos amadurecer, irmãos. É aprofundar a nossa fé, é desenvolver a nossa fé, nos fazendo assim mais parecidos com Cristo. É sabendo deste propósito que Tiago pode dizer que as provações são motivos de alegria. Se Deus está usando um sofrimento momentâneo para produzir em você a imagem de Cristo que tem efeito eterno,
De fato, não deveríamos entender tais provações como motivo de tristeza, mas sim de alegria. O efeito da tristeza momentânea, o efeito das dificuldades presentes, são eternos, são muito maiores, são muito mais preciosos. É por isso que Tiago diz o que diz. O problema, entretanto, é que por vezes a perspectiva de Deus quanto ao que deseja para as nossas vidas não é a mesma perspectiva não é igual à perspectiva que temos quanto aos nossos próprios sonhos e ambições nesta terra. Se o seu desejo não é ser mais parecido com Cristo, mas sim ser mais bem-sucedido aos olhos dos homens, ter uma vida mais confortável, desfrutar de mais tranquilidade a nível horizontal, de fato, provações que tirem a estabilidade dos seus passos, que levem você a altos e baixos, não poderão ser motivo de alegria jamais, mas motivos de tristeza, de ansiedade, de preocupações, de temores. Enquanto os nossos olhos estiverem fixos neste mundo e em suas circunstâncias, jamais poderemos desfrutar desta alegria que Tiago nos apresenta em meio às provações da vida, para o nosso bem, para o amadurecimento da nossa fé. Quão bom é saber que Deus ele não está tão interessado assim nas nossas próprias ambições ou nos nossos próprios planos pessoais, quanto em nos tornar mais parecidos com seu Filho. Sabe o que isso significa em termos práticos para você e para mim? Como falou Elizabeth Elliot, uma antiga escritora e missionária aos indígenas, o Senhor não nos poupará de nenhum sofrimento que nos fará mais parecidos com seu Filho. Que o Senhor crave a eternidade em seus olhos, meu irmão. Que você possa enxergar as provações do presente conforme a perspectiva cristã, sabendo que as privações momentâneas, o caos existencial que talvez a sua vida tenha experimentado, elas estão a produzir um peso de glória eterna, que é incomparavelmente melhor do que todas as outras coisas